Olá, eu sou o Roberto Matheus da Costa, você está no canal Mais Uma Voz e este é o Seminário Israel Antiga e Moderna. Se você não assistiu todos os vídeos até aqui, acesse aí o card acima, com essa bolinha com a letra I, e você vai ver desde o início aí esse seminário para você entender tudo que abordamos até agora. Se você já está conosco aí há algum tempo, vamos continuar aí de onde paramos. No próximo slide, vamos ver mais uma comparação entre o antigo Israel e o moderno. Em Amós 7, 14 a 15, nós lemos o seguinte: Então respondeu Amós e disse a Amazias: Eu não era profeta, nem filho de profeta, mas era pastor de gado e cultivador de sicômoros. Jeová tirou-me de seguir o rebanho e disse-me: Vai, profetiza ao meu povo de Israel. Então aqui no vídeo anterior nós vimos que Amós ali então foi enxotado ali de Betel, que foi enviado ali para profetizar aquele povo ímpio, pecador, né? E agora ele está aqui, nós vemos ele justificando: Eu não era profeta, eu era boiadeiro, né? E colhedor de sicômoros, e Deus me tirou de trás do gado e mandou profetizar ao povo Israel, né? Vamos ver com relação ao moderno Israel se isso de certa forma vai acontecer ou tem acontecido. Porque o indouto terá este poder que o instruído não possuirá. Pela fé em Cristo, o indouto penetrou na atmosfera de pura e clara verdade, ao passo que o instruído se afastou da verdade. O homem pobre é testemunha de Cristo. Ele não pode apelar para histórias ou para a pretensa ciência superior, né? A faculdade, o ensino superior, né? Não, o indouto não pode apelar para isso. Ele não tem diploma, né? Mas colhe poderosas evidências da palavra de Deus. A verdade que ele profere sobre a inspiração do Espírito Santo é tão pura e notável e contém um poder tão inquestionável que o seu testemunho não pode ser contestado. Manuscritos Releases, volume 8, páginas 187 a 188. Isso aí está no Eventos Finais, página 206. Então, meus amados, é isso que tem acontecido. Os indoutos, eles estão proclamando a mensagem, né? Vamos aí no próximo slide, que é dito: Em todas as gerações, Deus tem enviado seus servos para repreender o pecado, tanto no mundo como na igreja, mas o povo deseja que se lhes falem coisas agradáveis, e a verdade clara e pura não é aceita. Muitos reformadores, ao iniciarem seu trabalho, decidiram-se a exercer grande prudência ao atacar os pecados da igreja e da nação. Esperavam, pelo exemplo de uma vida cristã pura, fazer voltar o povo às doutrinas da Bíblia. Mas o Espírito de Deus veio sobre eles, assim como viera sobre Elias, impelindo-o a repreender os pecados de um rei ímpio e de um povo apóstata. Não podia conter-se de pregar as claras afirmações das Escrituras. Das Escrituras Sagradas, doutrinas que tinham sido relutantes em apresentar, sentiam-se forçados a declarar zelosamente a verdade e o perigo que ameaçava as almas. As palavras que o Senhor lhes dava, eles as falavam sem temer as consequências, e o povo era constrangido a ouvir a advertência. O Grande Conflito, página 606. Então, meus amados, assim como Amós, né? Foi aí enxotado. Falou: eu não era profeta. Deus me tirou de trás do gado, né? Hoje os indoutos também estão aí representando a mensagem verdadeira de Deus, né? Eu vou colocar um texto aqui depois na tela para vocês, que mostra também pessoas que seriam tiradas de todas as atividades para proclamar a mensagem. É um texto que eu estou me lembrando agora, né? Não coloquei aqui, mas vou colocar para vocês agora posteriormente. Deem uma lida.
Vamos continuar aqui, analisando o antigo Israel em 2 Crônicas 13, verso 8, nós lemos o seguinte: Agora vós pensais que podeis resistir ao reino de Jeová que está nas mãos dos filhos de Davi, visto que sois uma grande multidão, e tendes convosco os bezerros de ouro que Jeroboão vos fez para deuses, né? Então aqui as pessoas, meus amados, desde a época do antigo Israel, elas se escoram, elas se acomodam, né, em multidão. Nós temos tantos milhões de membros, né, as multidões. Vamos ver com relação ao moderno Israel. Mas Deus terá sobre a terra um povo que mantenha a Bíblia e a Bíblia só como norma de todas as doutrinas e base de todas as reformas. As opiniões de homens ilustrados, as deduções da ciência, os credos ou decisões dos concílios eclesiásticos, tão numerosos e discordantes como são as igrejas que representam, a voz da maioria, olha aí, nenhuma destas coisas, nem todas em conjunto, deveriam considerar-se como prova em favor ou contra qualquer ponto de fé religiosa. Antes de aceitar qualquer doutrina ou preceito, devemos pedir em seu apoio um claro assim diz o Senhor. O Grande Conflito, página 595. Então devemos nos amparar, meus amados, não em maioria, né? Não em números, mas num claro assim diz o Senhor. Mesmo que tenhamos que ficar sozinhos, mas precisamos nos apoiar num assim diz o Senhor. Vamos aí para mais esse importante texto aí, olha. Permiti-me dizer-vos que o Senhor trabalhará nesta última obra de um modo muito fora da comum ordem de coisas e de um modo que será contrário a qualquer planejamento humano. Haverá entre nós os que sempre desejarão dominar a obra de Deus, para ditar até que movimentos se farão quando a obra avançar, sob a direção do anjo que se une ao terceiro anjo na mensagem a ser dada ao mundo. Deus usará maneiras e meios pelos quais se verá que Ele está tomando as rédeas em suas próprias mãos. Surpreender-se-ão os obreiros com os meios simples que Ele usará para efetuar e aperfeiçoar sua obra de justiça. Testemunhos para Ministros, página 300. Então, meus amados, é isso que Deus vai fazer. Vai tomar a obra em suas mãos. Porque hoje os homens estão querendo dominar aí a mão de ferro, a obra de Deus. Querendo ditar até que movimentos devem ser feitos na proclamação das 3 mensagens angélicas. Mas Deus vai tomar a obra em suas mãos. Vai mostrar que quem está no controle é Ele, né? Próximo texto aí nós encontramos o seguinte, Os pastores das igrejas populares não permitirão que a verdade seja apresentada de seus púlpitos ao povo. O inimigo os leva a resistir à verdade com rancor e malícia. Fabricam-se falsidades. Repete-se a experiência de Cristo com os líderes judeus. Satanás procura eclipsar todo raio de luz que vem de Deus para o seu povo. Ele opera por meio dos pastores, como fez por intermédio dos sacerdotes e dirigentes nos dias de Cristo. Olha, meus amados. Satanás, ele opera por meio dos pastores, como fez por intermédio dos sacerdotes e dirigentes dos dias de Cristo. Devem os que conhecem a verdade unir a seu partido para opor, embaraçar e desviar os que estão procurando trabalhar na direção apontada por Deus para levar avante a sua obra e hastear o estandarte da verdade nas regiões das trevas? Devemos nós nos juntarmos a esses homens, a esses pastores, meus amados, que estão atrapalhando a obra de Deus? Conselho sobre Saúde, página 357. Fica aí a pergunta para a gente refletir, né? Com relação ao antigo Israel, em João 7,49, lê também do 43 ao 53, vem dizendo o seguinte, quanto a esta plebe que nada sabe da lei, é maldita. Olha, meus amados, vou até aqui ler com vocês, né, esta passagem aqui na Bíblia. João capítulo 7, do 43 ao 53. Diz assim, assim entre o povo havia dissensão por causa dele, e alguns deles queriam prendê-lo, mas ninguém lançou mão dele.
E os servidores foram ter com os principais sacerdotes e fariseus, e eles lhes perguntaram: por que não o trouxestes? Responderam os servidores: nunca homem algum falou como este homem. Responderam-lhes, pois, os fariseus: também vós fostes enganados? Creu nele, porventura, alguns dos principais ou dos fariseus? E é isso que muitos hoje estão dizendo. Quem creu nessa mensagem aí que vocês estão pregando? Algum pastor acreditou nisso aí? É isso que eles estão dizendo, né? Mas não tem pastor nenhum pregando essa mensagem. A gente não precisa acreditar nisso. Cuidado, meus amados. Vamos continuar aqui no verso 49. Mas esta multidão que não sabe a lei é maldita, né? Que é o texto que nós colocamos aqui. Então essa multidão, essa plebe, essa ralé, né? Essa ralé, esse povo aí que não entende, são os amaldiçoados, né? Estão nos amaldiçoando, meus amados. Nicodemos, que era um deles, o que de noite fora ter com Jesus, disse-lhes: porventura condena a nossa lei a um homem sem primeiro ouvir e ter conhecimento do que faz? Verso 52. Responderam eles e disseram-lhe: és tu também da Galileia? Examine e verás que da Galileia nenhum profeta surgiu, e cada um foi para a sua casa. Então, meus amados, a história ela está se repetindo de forma impressionante, né? Mesmo jeito, vou voltar aqui o texto anterior. Os pastores das igrejas populares não permitirão que a verdade seja apresentada de seus púlpitos. O inimigo os leva a resistir à verdade com rancor e malícia. Fabricam-se falsidades. Repete-se a experiência de Cristo com os líderes judeus. Olha, meus amados, está se repetindo. Satanás procura eclipsar todo o raio de luz que vem de Deus para o seu povo. Ele opera por meio dos pastores, como fez por intermédio dos sacerdotes e dirigentes nos dias de Cristo. Então é isso que está acontecendo, meus amados. Veja com relação a João 9, 34 e 38, que foi dito. Responderam eles e disseram-lhe: tu és nascido, para aquele cego de nascença, né, que foi curado por Jesus, tu és nascido todo em pecados e nos ensinas a nós? E expulsaram-no. Eles não aceitam, meus amados. Um pastor vai aceitar que eu, um leigo que não fiz faculdade de teologia, ensine para ele alguma coisa? O orgulho deles não deixa eles aceitar isso. Assim como não aceitaram que aquele cego de nascença ensinasse para os fariseus, os mestres da lei, os doutores da lei, alguma coisa. E olha o que eles falaram: tu é nascido todo em pecado e quer nos ensinar? E nos ensinas a nós? E expulsaram, eles expulsaram ele da sinagoga, do templo. Jesus ouviu que os tinha expulsado e, encontrando-o, disse-lhe: crês tu no Filho de Deus? Ele respondeu e disse: quem é ele, Senhor, para que nele creia? E Jesus lhe disse: tu já o tens visto, e é aquele que fala contigo. E ele disse: creio, Senhor, e o adorou. Então, meus amados, isso está acontecendo com a gente também. Nós estamos sendo expulsos das igrejas, porque nós cremos que Jesus é o Filho de Deus. E como eu já mostrei aqui para vocês, eles não estão ensinando isso. Eles não creem que Jesus é o Filho de Deus, que isso é um título funcional, que isso é algo didático, segundo eles, para a gente entender alguns aspectos aí da divindade, mas que isso não é verdadeiro, isso é metafórico. Meus amados, vamos ficar atentos, não vamos nos deixar enganar. Com relação ao moderno Israel, foi dito o seguinte: assim como outrora chamou pescadores para serem seus discípulos, ele suscitará dentre o povo comum a homens e mulheres que realizem sua obra. Em breve haverá um avivamento que surpreenderá a muitos. Os que não percebem a necessidade do que deve ser feito serão passados por alto, e os mensageiros celestiais trabalharão com os que são chamados de pessoas comuns, habilitando-os a levar a verdade para muitos lugares. Manuscritos Releases, volume 15, página 312. Eventos finais, página 204. Então é isso aqui, meus amados. A história ela vai se repetir. Do mesmo jeito que Jesus. Jesus não chamou nenhum mestre da lei, nenhum formado em teologia na época dele.
Nas escolas de teologia da época, Jesus não chamou nenhum. Jesus chamou cobrador de imposto, pescador, pessoas tiradas da ralé, da plebe. Essa plebe que estão dizendo, essa plebe é maldita, essa ralé aí é maldita, que não conhece a lei. E hoje os pastores estão falando, essa raça aí maldita. E não entende. Você tem algum problema de saúde, você vai aonde? Você vai no médico. Você quer construir uma casa, você vai aonde? Você vai no engenheiro. Se você quer conhecer teologia, conhecer a palavra de Deus, você tem que ir num pastor. É o que eles estão dizendo, meus amados. Mas Deus não trabalha dessa forma, não. Deus não trabalha dessa forma. E vamos ler aqui esse último texto, para depois a gente encerrar o vídeo e depois a gente continua. O fato de ser a mensagem de 1844, né, do juiz investigativo ali, em grande parte pregada por leigos, era insistentemente apresentado como argumento contra a mesma. Como na antiguidade, o claro testemunho da palavra de Deus opunha-se à indagação. Tem crido alguns dos príncipes ou dos fariseus? E vendo quão difícil tarefa era refutar os argumentos aduzidos dos períodos proféticos, muitos desanimavam o estudo das profecias, ensinando que os livros proféticos estavam selados e não deveriam ser compreendidos. Multidões, confiando implicitamente nos pastores, recusaram-se a ouvir a advertência, e outros, ainda que convictos da verdade, não ousavam confessá-la, para não serem expulsos da sinagoga. A mensagem que Deus enviara para provar e purificar a igreja revelou com muita evidência quão grande era o número dos que haviam posto a afeição neste mundo ao invés de em Cristo. Os laços que os ligavam à terra mostravam-se mais fortes do que as atrações ao céu. Preferiam ouvir a voz da sabedoria humana e desviavam-se da probante mensagem da verdade. O Grande Conflito, página 380. Tá vendo, meus queridos? Então isso está acontecendo novamente. Do mesmo jeito que lá naquela época muitos se fiavam apenas em palavras de pastores, de líderes de igrejas. Hoje está acontecendo da mesma forma. E muitos estão sendo enganados. Muitos estão sendo confundidos. Que isso não aconteça com você. Deixa aí embaixo seus comentários, o que você achou desse vídeo. Dê o like ou dislike. Se inscreva no canal, ative as notificações para receber os próximos vídeos, tá certo? E nos apoie também. Seja um apoiador deste ministério com a sua oferta mensal através do link do Apoia-se, né? E que Deus continue abençoando você, sua família, para que não venha faltar aí nada que vocês necessitam. Tá certo, meus amados? Que Deus abençoe a todos e até o nosso próximo vídeo, se Deus quiser.